Olá, queridos, que Deus abençoe e continue dando graça a cada um daqueles que têm ouvido a palavra de Deus. Quero conversar com você hoje baseado em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, ou seja, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, aonde ele fala da escolha do líder, de um líder, para exercer funções na casa do Senhor. Ele dá nesse capítulo as qualificações desse líder. E é justamente isso que nós vamos discorrer nessa breve meditação. Ele fala uma coisa muito importante quando fala de exercer, funções do bispo, do pastor, do presbítero na igreja. Ele fala nesse trecho, ele enfatiza a importância do caráter desse líder, dessa liderança, o ambiente familiar e na comunidade, como é o comportamento desse líder na comunidade. E essas qualificações, ela inclui ser irrepreensível. É uma das qualificações aqui. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente. Olha as recomendações e as qualificações aqui. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, antes amigável, moderado e não avarento. Além disso, o líder deve governar bem a própria casa e ter boa reputação perante os de fora. É importante que essas recomendações, elas são necessárias para um bom andamento do trabalho e para que aquilo que está sendo tratado, ele não venha cair no descrédito, principalmente quando trata-se de um líder que não tem estas qualificações, ou seja, a maior referência de uma igreja no que se diz respeito à organização e governância é o seu líder. Porque nós vamos observar claramente que o líder ele se torna na comunidade e para a igreja uma referência. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. O que Paulo está dizendo que ele exerceu na sua vivência o caráter do próprio Cristo. Então, Cristo é o modelo de como se deve viver. E Paulo ele fala para a igreja seguir o modelo dele, como ele seguia o de Cristo. Às vezes nós temos visto muitas pessoas, elas não atentam muito para isso e elas falam que elas não são referência para ninguém. Já vi muitas pessoas dizer, eu não sou um modelo para as pessoas, tem que olhar para Cristo e não para mim. E aí você está incorrendo, você está sendo incoerente, porque o texto bíblico, a Bíblia, ela nos mostra, eu já citei aqui a questão de Paulo, e também há uma referência em Atos capítulo 3, quando Pedro e João, eles foram subindo para o templo, para a oração. É importante que quando aquele homem era colocado ali na porta,
chamada Formosa, a primeira ideia que Pedro passa para aquele homem, estou falando de modelo de vivência, de alguém que tem o Espírito Santo e tem autoridade. Pedro, ele convida aquele homem a olhar para eles. Ele diz assim: olha para nós. E aí traz-nos uma ideia de que Pedro está chamando a atenção daquele paralítico que ali estava. E o que eu aprendo é o seguinte: se você está buscando ver em alguém um modelo de um Cristo que faz milagre, nós somos a referência. Porque Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, nós devemos honrá-lo, nós somos um modelo. Nós devemos exercer bem, nós devemos viver de forma digna e honrosa. O que Pedro está trazendo para aquele homem é que tanto Pedro quanto João, eles eram diferentes na vivência, no comportamento, na atitude, na fé, do que aqueles que entraram no templo. É por isso que é importante você se tornar uma referência na vida de alguém. E Pedro diz: olha para nós. Porque o que Pedro tinha para oferecer naquele momento era completamente diferente do que qualquer um que já tinha entrado. Porque as pessoas davam uma moeda e entravam no templo. Aquele homem, ele era colocado ali estrategicamente. Só que está entrando 2 homens que não tinha prata e não tinha ouro. Aqui é que está o cerne da questão, como alguém que tem algo a entregar que não seja apenas algo que supleria a necessidade daquele homem momentaneamente. Não apenas o que ele estava precisando para saciar ou suprir uma necessidade emergencial. Mas o que Pedro tinha para dar para aquele homem era algo que mudaria a sua vida por completo. Olha o posicionamento de Pedro, olha para nós. Alguém já te chamou a atenção dessa forma? Quando alguém desperta a tua curiosidade, chama, prende a tua atenção, é porque ele tem algo de muito valor para transmitir. É como se Pedro estivesse dizendo assim: nós seremos hoje a referência de alguém que não tem ouro e nem prata, mas tem algo que tu precisa, que é substancial para a tua vida cotidiana, para a tua vida diária. A experiência que tu vai ter aqui hoje, você vai contar para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos. Porque nós estamos sendo a base dessa referência. Porque o princípio ali de modelo é Cristo. Cristo está internalizado neles. Mas, orculamente,
Pedro e João está dizendo assim: você quer ver o que um homem de Deus pode fazer? Você pode ver o que Deus pode fazer através daqueles que confiam nele. É tão importante isso e você deve pensar sobre isso, é por isso que havia esses critérios muito rigorosos naqueles dias, porque um líder que ele precisaria ser uma pessoa, uma referência para uma igreja, para uma instituição, e eles não seria qualquer pessoa. Então é por isso que você tem que viver de forma digna do Senhor. E Pedro diz, nós somos a referência, olha para nós. E aqui há um perfil de dois homens que têm visão diferente dos demais que estão ali dentro. Eles estão enfrentando, ou seja, eles estão vivendo uma vida simplesmente religiosa, sem experiência nenhuma com Deus. É uma vida apática, porque eles acostumaram vir 3 vezes ao templo, mas qual é o propósito deles vir aqui? Qual é o sentido de vir ao culto, de estar aqui? É porque eu tenho intimidade, eu estreitei essa comunhão, ou simplesmente me tornei um religioso? Então há um contrassenso aí, porque você não vai à casa de Deus porque você se torna uma pessoa ritualística. Eu preciso ir. Isso se torna um padrão religioso. Mas quando você vai em busca de algo maior, para uma mudança, para uma experiência nova, você não vai por ir. Você vai porque você sabe que Deus tem algo novo, porque Ele gerou isso em você. Então, o modelo da liderança que Paulo está falando aqui para Timóteo, nessa escolha, e eu vou dar aqui já algumas características desses homens, porque eles seriam uma referência. Porque, querendo ou não, as pessoas elas se tornam uma figura, um modelo para nós. Quantas pessoas já disse, se um dia eu ser um cristão, eu quero ser como fulano? Aquela pessoa ela é uma referência na vida de alguém. E isso é importante. Olha só. O que ele diz aqui? Uma das questões, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? O que significa ser irrepreensível? Uma pessoa que deve ter um bom testemunho, sem acusações graves ou condutas que desqualifiquem para a liderança. É uma pessoa irrepreensível, que é de boa reputação. Alguém olha e diz, não, ele é uma pessoa direita. Eu nunca vi ninguém falar mal a respeito desse cidadão, dessa pessoa. Então ele é uma pessoa irrepreensível. Na nossa linguagem, é uma pessoa que anda de cabeça erguida e não tem do que se envergonhar. A segunda característica, que é marido de uma só mulher. Então, indica que o líder ele deve ser fiel ao seu casamento e não ter histórico de divórcios ou poligamia. Um cara que tem mais de uma mulher. Uma pessoa que já foi divorciada não sei quantas vezes, simplesmente por causa da sua vaidade ou da dureza do coração. Então essa pessoa ela não é referência na vida de ninguém. Eu estou falando aqui, quando ele fala de pessoas que são divorciadas,
Eles estão falando justamente de pessoas que por qualquer coisa repudiavam as suas esposas. Então Jesus ele bate muito em cima na questão do repúdio. Então um líder que por qualquer eventualidade ele repudiava a sua esposa, ele não é modelo para ninguém. Ele não é exemplo para ninguém. Um cara que abre mão do seu cônjuge por qualquer coisa, repudiava a sua esposa, ele não é um modelo, ele não é exemplo para ninguém no que se diz respeito quando se fala de mudança, de modelo de caráter. Ele não é. Então Paulo está combatendo isso porque isso aqui nos dias, tanto nos dias de Jesus como nos dias de Paulo, eles repudiavam as suas esposas por qualquer coisa. Então essa pessoa ele não é uma pessoa bem vista. A outra questão aqui é ser sóbrio, prudente, né? Modesto. Sóbrio, prudente e modesto. Paulo chega a escrever aos Efésios, no capítulo 5, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissensões. 5,18. Então a gente vai observar que havia essa questão cultural entre eles, que muitos era dado ao vinho. Então um beberrão aqui, uma pessoa que tinha problema com vinho, com bebidas, ele não seria um modelo para ninguém. Então a gente vai observar claramente aqui que essa qualidade, ela ressalta a necessidade de um equilíbrio, de um autocontrole, de humildade no comportamento do líder. Ou seja, uma pessoa que é dada ao vinho é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que não inspira nenhum tipo de segurança. Então, essa questão aqui, e outra coisa, ele fala dessas qualidades, ela ressalta a necessidade de se tornar uma pessoa que é dada ao vinho. Ela tem um equilíbrio emocional, porque ele não está sóbrio, ele está sobre um efeito de uma bebida, de uma substância que não é permitida, e isso não torna ele uma pessoa sóbria. Então, torna uma pessoa duvidosa. Ele não vai inspirar segurança, muito menos quando se trata de cuidar da vida de outra pessoa. A outra questão aqui é ser hospitaleiro. O líder deve ser acolhedor, generoso com os outros, demonstrando amor e cuidado. Olha, essa parte aqui, ela traz um choque, um confronto com a realidade dos dias atuais. O que nós temos visto de liderança que não acolhe ninguém, não estou generalizando, mas a maioria não acolhe ninguém, não cuida de ninguém, não é hospitaleiro com ninguém. Que a primeira coisa que ele se coloca em uma condição, em um nível, e em vez de acolher nesse indivíduo, ele coloca nos outros uma desconfiança. Então as pessoas elas se aproveitam muito desses dias duvidosos e diz não se pode confiar mais em ninguém. Está falando de pessoas da fé. Aonde é que está o teu espírito de discernimento? Aonde é que está a sua confiança de, não, mas ninguém pode colocar ninguém debaixo do nosso teto. Você ser hospitaleiro não está dizendo que você tem que colocar ninguém dentro da tua casa, não. Você tem que, pelo menos, você tem que dar um abrigo, um teto para alguém que precisa. Você não necessariamente você tem que colocar alguém debaixo da sua casa.
Mas se você é um líder e você cuida de uma instituição, essa instituição ela tem um quarto, um ambiente onde você pode acolher alguém por uma noite, por um dia, ou até mesmo 2 dias. Você pode fazer isso. O que nós estamos falando aqui é justamente dessa mudança de comportamento, até do posicionamento do próprio líder. Do próprio líder, ser hospitaleiro. Ele diz, o líder deve ser acolhedor. Tem pessoas que eu já me deparei diante de líderes que nem fala com você. É uma arrogância. Só pisa no chão porque não tem aonde pisar. O cara parece que tem umas asas de anjo nas costas, tá para se tornar um anjo. Então parece que quanto mais elevado é a posição desse indivíduo, e aonde a Bíblia diz que quanto mais ele sobe, maior é a necessidade desse indivíduo servir, ou seja, está sobre ele uma responsabilidade maior de servir. E lamentavelmente, tem muitos que quanto mais sobe, mais ele se isenta de todo mundo, se esconde de todo mundo. Então, vamos rever o perfil de liderança que estão se constituindo. Jesus, ele deu exemplo. Ele vivia no meio das multidões. Ele comia e bebia com publicanos e pecadores. Entrava por algumas vezes, fui poucas vezes na casa de alguém da alta sociedade, mas a maioria, Jesus estava com os pobres. E ele diz exatamente quando alguém tentava até repreender ele por ele ser um mestre, um rabino, Jesus disse, eu não vim para os bons, fui para os doentes. Eu não vim chamar justo o arrependimento, mas os pecadores. Hoje está o oposto. Está o oposto. Olha só, hospitaleiro, demonstrando amor e cuidado. Você que está me assistindo aí, você já se deparou diante de líderes assim que demonstram para com você amor e cuidado no dia da necessidade? Às vezes o que demonstra é desprezo e abandono, descuido. Vamos lá. Ao outro, apto para ensinar. Está faltando mestre nos nossos dias. Está faltando. É essencial que o líder tenha conhecimento e capacidade de transmitir os ensinamentos da fé de forma clara e eficaz. O que nós temos visto nos púlpitos das igrejas, de Brasil afora, só o sangue de Jesus. Pessoas sem base bíblica, teológica, sem conhecimento, sem entendimento da palavra. E isso torna uma igreja sem preparo. E o que se impõe é uma religiosidade. Eu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então, as pessoas se tornam refém de um líder desinformado. A desinformação e leva as pessoas a um pragmatismo religioso. Em vez deles provarem de uma liberdade, eles estão debaixo de uma opressão, de uma religiosidade, por causa que esse líder não tem conhecimento. E o Senhor já falava através do profeta Oséias, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então precisamos estudar. E ainda mais hoje. Hoje não tem desculpa para você não ter conhecimento. Porque nós temos visto bons professores, nós temos
nessa evolução tecnológica, tantos mestres que estão aí ensinando, como também tem muitas aberrações, mas tem muitos mestres, homens de Deus, que têm conhecimento da palavra ensinando. Então hoje não tem desculpa para você não ter conhecimento. A outra questão que ele fala aqui é: não dado ao vinho, não violento, antes amigável. Essas características enfatizam a necessidade da temperança, paz, mansidão no líder. Então o líder tem que ter essas qualidades, ele precisa ter essas virtudes, ele tem que ser moderado e não avarento. Aqui é outra questão. O que nós temos visto de pessoas avarentas, que amam ao dinheiro, e a igreja está sucumbindo a cada dia, irmãos passando necessidade, e o líder se enriquecendo a cada dia e não está nem aí. Então é uma coisa que deve ser analisada. A outra, boa reputação perante os de fora. A imagem do líder fora da igreja é importante, pois reflete a fé que ele professa. Gente, a gente vê em alguns líderes que não são irrepreensíveis, que não têm boa reputação, e principalmente aqueles que frequentam academias. Os caras são os depravados e à noite estão nos púlpitos das igrejas pregando. Então cuidado que você foi chamado não para isso. Seja irrepreensível, de boa reputação, que a comunidade ela possa olhar para você e ver em você um homem de Deus, um homem irrepreensível. Por isso que Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Queridos, essa é uma palavra de reflexão. Parece um pouco dura, mas é um despertar para um crescimento, para um aperfeiçoamento, para que o corpo ele venha crescer saudável. O líder tem que se preocupar com isso. Ele tem que ter realmente essas características, essas qualidades, essas virtudes, para que ele possa representar bem a Cristo. Ele precisa ser irrepreensível diante da comunidade, diante da igreja, diante de Deus. Alguém que o próprio Deus possa dar testemunho a respeito dele, como o Senhor deu de Jó. Se as pessoas falar bem da gente, já é maravilhoso, principalmente o próprio Deus dando testemunho a seu respeito de homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então isso são virtudes e qualidades que o próprio Deus ele está dando a respeito de Jó e que ele possa fazer isso também a seu respeito. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e que ele nos sustente e que ele tenha misericórdia também das nossas vidas. Aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado para que não caia. Então, a gente fala isso com muito temor e tremor, para que não venhamos incorrer em erros desta natureza, mas que Deus ele seja glorificado na nossa vida. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário e que Deus vos abençoe de forma